desaparecido. Em 2008, a jornalista Thaís Moraes publicou o livro Sem Vestígios, Revelações de um Agente Secreto da Ditadura Militar Brasileira, escrito com base em anotações enviadas a ela de forma anônima pelo agente de codinome Ivan Carioca. Nelas, Carioca relata com detalhes o fim trágico de Davi, torturado, morto e esquartejado em Petrópolis. Até agora, as notícias que se tinha da morte de Davi Capistrano era de que ele estava desaparecido. Se sabia que devia ter sido torturado e morto, mas não nas circunstâncias em que esse senhor Ivan, que acode pelo vulgo de Carioca, descreve uma cena de uma prisão nos porões da ditadura militar. Carioca descreve a visão do corpo daquele homem enorme e doce que conheci. Abre aspas. Um tronco dividido ao meio. As costelas de Capistrano pendiam do teto e ele, reduzido aos pedaços, como se fosse uma carcaça de animal abatido, pronta para o açougue. É o relato, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, nada mais, nada menos de que o agente policial que presenciou essa cena tenebrosa. Depois de ler com tristeza, perguntei delicadamente a meu pai se gostaria de ler. Respondeu-me que sim. Em 2008, ele se tratava de um câncer de pulmão diagnosticado no ano anterior. Meu pai morreu neste último 5 de agosto, mas não sem saber como partiu o amigo a quem homenageara, dando a meu irmão o nome de Davi Lins. Para minha mãe, o colar que ganhou de Davi Capistrano é a única joia da família e o presente mais significativo que recebeu. Seu filho, Davi Capistrano Filho, foi prefeito, senhor presidente, 2 vezes da cidade de Santos, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo, que no período de redemocratização do Brasil, após o término da ditadura militar, Davi Capistrano Filho, médico, sanitarista, teve a oportunidade de dirigir aquele grande e importante município paulista por 2 vezes. Ao lembrar essa história, além da saudade do meu pai, tenho uma sensação desagradável de que talvez crimes da ditadura brasileira nunca sejam punidos. E penso que, por trás de cada movimento histórico, revolucionário ou não, há uma partícula delicada, talvez banal, de cada homem, que se mantém pela lembrança de uma garota, com seu brinquedo de lata ou no brilho de um colar de cristal. Fecha aspas. Senhor presidente, pela contundência desse depoimento, publicado na edição da Folha de São Paulo, edição do último domingo, 23 de outubro, gostaria de solicitar a sua transcrição nos anais do Estado de todo o artigo da senhora Mica Lins, pois existe episódio na nossa história, este é um deles, senhor presidente. Devemos ter em mente o fim dos ditadores nessa primavera árabe, mostra exatamente isso, não é? Ditaduras que se prolongaram, que demoraram, prolongaram por muitos anos. Essas ditaduras tiveram os seus artífices, os seus comandantes, estão tendo fins trágicos. Então, é preciso que, ao se combater, seja ela qual for, a ditadura de direita, de esquerda, a ditadura é ditadura, não tem essa coisa de direita e de esquerda, é ditadura que suprime os direitos humanos, não respeita o cidadão, pratica crimes hediondos, porque uma pessoa que é sequestrada, jogada dentro de uma mala de um automóvel, de um carro, levada para um lugar que não sabe para onde está sendo levado, torturada e depois ser viciada e depois morta, é um crime hediondo, tenebroso. E isso deve ser dito ao país sempre, reiteradamente. Isso não é revanchismo, isso não é contestar a lei de anistia, que a anistia foi para todos, não é? Mas isso tem que se apurar. Um crime como esse que eu estou relatando aqui tem que se apurar. Uma pessoa ser esquartejada e pendurada em peças como se fosse um açougue dentro de uma prisão militar, relatado agora por um ex-agente policial. Então, senhor presidente, é profundamente chocante isso, e eu faço sempre questão, né, quando ocupei cargo executivo, prefeito da cidade do Recife, eu instituí, inclusive, um prêmio
para se fazer uma escultura de combate, de lembrança ao período da tortura, juntamente com aquele movimento de tortura nunca mais. Para que quando uma pessoa passe ali e veja aquela pessoa pendurada, sendo torturada, o filho pergunta ao pai, ou pergunta à mãe, ou pergunta ao irmão, ou pergunta ao responsável, quem estiver com ele, o que foi aquilo, para a pessoa dizer que foi torturada, o que é a tortura e o que é um regime discricionário, um regime que se põe acima da lei, seja ele de que ideologia for, e que não respeita o cidadão, não respeita os direitos humanos. Uma outra iniciativa que tomarei, senador Demóstenes, é procurar o nobre senador Paulo Paim, um dos parlamentares mais comprometidos com as causas sociais desta Casa, e que será o relator na Comissão de Direitos Humanos do PLC 8811, que cria a Comissão Nacional da Verdade, para que juntos possamos ultimar a tramitação desse projeto, se possível, contando para que a proposição possa tramitar em regime de urgência, visto que já possui parecer favorável na CCJ, onde foi brilhantemente relatada pelo senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo. A comissão terá como finalidade examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período de 1946 até a data da promulgação da Constituição de 1988, com o objetivo de garantir o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. O conteúdo, Vossa Excelência concorda plenamente de que ditadura não tem cor, ditadura não tem ideologia. Ela pode ser a ditadura de Pinochet no Chile, ou a de Hugo Chávez na Venezuela, ou a de Fidel em Cuba, sempre a ditadura. E a gente tem que se insurgir e combater isso. E explicitar para o Brasil mais jovem, o Brasil que não conhece ainda as coisas, o que foi a tortura. Porque é importante que se lembre que a tortura dos crimes é o mais bárbaro, é o mais hediondo de todos, é o crime da tortura. Torturar uma pessoa indefesa que fica sem saber onde está e é submetida a essa tortura. Isso não é enveredar por revanchismo, não é. A anistia foi uma anistia que atendia a todos, deixou claro lá a Constituinte que não tinha vencido nem vencedores, mas é importante, muito importante, que relatos como esse, que o desaparecimento de Rubem Paiva, em circunstâncias até hoje não esclarecidas, e a morte agora esclarecida por um agente de polícia, não é, que acode pelo vulgo de carioca, e tem que ser dito, tem que ser reiterado e tem que ser apurado. Pretendo solicitar ainda, senhor presidente, que se dê prioridade às investigações sobre a tortura e o bárbaro e perverso assassinato de Davi Capistrano, relatado com riqueza de detalhes no livro Sem Vestígios, da jornalista Thaís Monteiro, publicado em 2008, que também serviu de referência para o texto de Mica Lins. O Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo e esclarecer de forma definitiva, sem quaisquer dúvidas, casos como da bárbara morte de Davi Capistrano, do desaparecimento de Rubens Paiva e de centenas de assassinatos de brasileiros por setores do aparelho repressivo do regime ditatorial. Esses episódios representam páginas incompletas da história do Brasil. Representam um período sombrio, do qual a barbárie foi patrocinada pelo Estado. Os abusos e os desrespeitos dos direitos humanos tomaram proporções assustadoras. Não se trata de revanchismo, mas sim de uma necessidade premente do nosso país de se transformar numa sociedade democrática e desenvolvida, de forma plena, jogando luz, onde a história ainda é marcada pela escuridão. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.